Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a 10ª semana Rede Pedagógica Sustentabilidade, a maior e melhor formação para educadores. 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Aproveita que essa formação, que essa live tá só começando. Clica no aviãozinho que aparece aí na tela do seu celular e mande essa notícia para todos os seus contatos que possam se interessar por esse tema. A Semana Rede Pedagógica é um sucesso. São dezenas de milhares de participantes em todas as edições. Gente, a programação da 10ª Semana Rede Pedagógica está especialíssima, recheada de grandes nomes que vão trazer para vocês uma discussão riquíssima sobre esse tema: sustentabilidade, meio ambiente, educação para sustentabilidade, educação ambiental. E isso, vamos falar aqui sobre governança, vamos falar sobre responsabilidade social, vamos falar sobre ecologia, vamos falar como precisamos viver para que tenhamos saúde e qualidade de vida, respeitando o meio ambiente e respeitando o próximo. Pode chegar, pode se acomodar. A rede pedagógica traz para você uma experiência diferenciada de aprendizagem, uma experiência interativa, divertida, leve, para que você, educador, possa investir no que você tem de mais importante. Você mesmo. Isso mesmo, a sua bagagem, o seu conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você. Por isso, é o melhor investimento que você pode fazer. Um profissional que investe em formação continuada é um profissional diferenciado e que faz a diferença na comunidade escolar. É um profissional que se destaca, que inspira os seus alunos e que inspira outros educadores. Hoje é o primeiro dia da nossa programação. Meu nome é Érica Radespiel, eu sou diretora pedagógica da rede e estarei com vocês todos os dias até o dia 7 de agosto. De 1º a 7 de agosto, 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Hoje na nossa programação, nós temos um grande nome conosco, isso mesmo, Luciano Monteiro, diretor global de comunicação e sustentabilidade da Holding Educacional Santillana. Eu aproveito para agradecer a toda a equipe da Santillana pelo patrocínio ao nosso evento. E quero agradecer também você que é assinante da rede pedagógica. Você que é assinante da rede, que faz parte do nosso projeto de formação continuada, fazendo um pagamento mensal de apenas R$10 e ajuda a trazer todo esse conteúdo maravilhoso aqui para a nossa comunidade. A todos os assinantes da rede, o nosso muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. Pessoal, eu vou introduzir aqui na nossa live o Luciano. Ele já deve estar aguardando para participar aqui hoje conosco. Vamos receber o Luciano com muita energia, mostrar para ele o quanto a nossa comunidade aqui é participativa. Caprichem nos emojis aí nos comentários. Quero muitos emojis que remetam ao tema sustentabilidade. Caprichem. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Érica, muito boa noite. Não posso deixar de começar agradecendo a esse convite tão gentil da rede, agradecer a participação de todas as educadoras, todos os educadores. É muito bacana poder ter essa oportunidade de conversar com vocês.
os nossos autores, as nossas autoras têm uma tradição já de falar aqui na rede, né? O Pedro também participou aí recentemente, Pedro Bandeira, nosso grande autor, e é sempre muito legal poder dividir uma experiência aí com vocês. Que bom, Luciano, que vocês estão participando aqui conosco. Certamente vão abrilhantar, vão enriquecer o conteúdo dessa tradicional formação pedagógica aqui que nós fazemos periodicamente. E esse tema, né, um tema maravilhoso, um tema que sempre foi muito importante, também tão essencial em nossas vidas, que é o tema da sustentabilidade. Será, Luciano, que nós já conversamos o bastante sobre esse tema? Às vezes parece que sim, né, Érica? Mas na verdade não. Esse é um tema, você bem colocou, ele não apareceu agora, né? Ele é um tema que vem crescendo. Talvez a gente possa fazer um recorte aí de 3 décadas que esse tema tem crescido. O que aconteceu de novidade talvez esteja um pouquinho localizado aí na última década, né? Mas isso vem avançando já há muitos anos. Essa agenda que no mundo empresarial se convencionou chamar de ESG, né? Que é essa sigla em inglês para meio ambiente, social e governança, ela vem crescendo, ela aparece nos anos 80, aparece já com as ações sociais das empresas, depois ela cresce com a Rio 92, né, a Eco 92, com as grandes conferências que as Nações Unidas organizam, na Rio Mais 20, e elas vão desembocando num conjunto de iniciativas da ONU que a gente ganhou muita visibilidade em 2015, quando a ONU adota a chamada Agenda 2030 e surgem as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que é isso, né? A Agenda 2030 é um grande pacto global dos 190 e poucos países signatários ali das Nações Unidas. É um grande pacto que estabelece um conjunto de metas, um conjunto de ambições, né, que a gente quer chegar no final desse período. E as ODSs vão organizando as diferentes dimensões dessa lista de desejos, né? Ela é bastante utópica por um lado e bastante urgente pelo outro e precisa ser levada muito a sério. E essa agenda, Érica, essas 3 grandes dimensões, né, dessa sigla ESG, elas aparecem fortemente nas ODSs. Então, a primeira, e especialmente para nós, que somos um país latino-americano, é a dimensão social. Então, ali tem, primeiro, uma grande preocupação com a educação. Embora a educação seja uma ODS específica, que é a ODS 4, eu vejo ela muito de forma transversal, né? Ela passa por quase tudo dentro das demais ODSs. Então, a igualdade de gênero, a redução da pobreza, aí depois as dimensões ambientais, né? A luta pelo clima, pela redução dos danos climáticos, a luta pela conservação da água, pela gestão de energia, uma sociedade mais justa, mais democrática, instituições fortes, tudo isso está representado nesse conjunto das ODS. E aí eu também enxergo, Érica, que a educação ela tem um papel chave nesse contexto, né? Não só a educação, mas a cultura como um modo geral. E a ONU foi dando um pouco mais de destaque ao longo desses anos, né? Desde da elaboração da agenda em 2015 e mais ou menos na metade de 2021 do ano passado, você vê como é recente, né? Toda essa reformulação, esse novo pensamento da sustentabilidade. Ela faz uma nova definição disso
E num encontro na Alemanha, é elaborado um documento chamado Declaração de Berlim, que faz uma organização desse pensamento em torno da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, ele vai dando um pouco mais de organização, ele considera que a EDS, né, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tem um papel central, ela precisa estar presente nos currículos, precisa estar presente em todos os níveis de ensino, que a aprendizagem social, a aprendizagem emocional, as competências, são todas dimensões sociais da transformação. Ela preconiza também a promoção de uma abordagem institucional abrangente, né? Então ela que envolva toda a comunidade escolar, que envolva não só alunos, mas que envolva também as famílias, que envolva os profissionais da educação. Reconhece o papel fundamental do professor nesse processo, né? E ela faz uma defesa do investimento no desenvolvimento das capacidades, das habilidades, da formação do professor. E ela reconhece também que as novas tecnologias digitais, né, elas têm um papel-chave, né, nessa construção desse progresso, desse meio mais sustentável, que precisam ser tratadas de forma responsável, de forma segura, de forma equitativa, de forma inclusiva, que elas têm muito potencial, mas elas precisam ter essa ótica também, né? Depois eu já vou recortar o que quer dizer cada uma dessas coisas. Ela vê o jovem como um agente de mudança, ela prioriza populações que estão marginalizadas, prioriza a igualdade de gênero, prioriza a não discriminação, especialmente a não discriminação no acesso ao conhecimento. E ela enxerga a educação para o desenvolvimento sustentável como um mecanismo para combate à pobreza. Então você vê, ela vai conversando com todo aquele conjunto dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E por último, ela reforça essa colaboração multissetorial e multidisciplinar, né? Então a gente não tem como separar qualquer disciplina, qualquer atividade dentro da escola. Todas elas conversam de alguma forma com a educação para o desenvolvimento sustentável, né? E a colaboração multissetorial é chave para esse conceito de fortalecimento institucional, de democracia, na verdade para um conceito de cidadania, né? A gente precisa um do outro, né? Já foi o tempo de trabalhar sozinho. Então, toda essa mobilização que acontece em torno do tema sustentabilidade, ela está chegando com cada vez mais intensidade na agenda da educação. Ela está aterrissando de uma outra forma. Mais uma vez, embora não seja uma novidade, a forma como ela foi organizada recentemente dá uma luz um pouco diferente, né? Ela não está mais ilhada, não é mais uma iniciativa isolada. Ela precisa estar sendo pensada como um todo. Excelente, nós estamos aqui ao vivo com Luciano Monteiro, ele que é diretor global de comunicação e sustentabilidade da Santillana. Estamos conversando, gente, sobre conceitos importantíssimos que estão em torno dessa palavra, né, que a gente utiliza com bastante frequência no ambiente escolar, que é a sustentabilidade. O Luciano trouxe para a gente alguns conceitos que talvez você, educador, ainda não conheça, como, por exemplo, a sigla ESG, que em inglês seria ESG. Environmental, Social, Corporate Governance. Nós reunimos, gente, nessa sigla o conceito de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. O que isso tem a ver com o nosso trabalho enquanto educadores? É o que o Luciano está trazendo aqui para a gente hoje. E ele lembrou muito bem sobre a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós, professores, já conhecemos
e devemos, inclusive, trabalhar com todos eles em sala de aula. Nós estamos aqui, gente, ampliando a nossa visão sobre sustentabilidade. Aquele conceito antigo que cuidar do meio ambiente era apenas preservar a natureza, ele já não é mais suficiente para os dias atuais. Nós precisamos ter uma visão mais sistêmica de todo esse processo. Sustentabilidade envolve não só as questões dos recursos naturais, como também questões humanas. É o que o Luciano está falando aqui com a gente, não é isso, Luciano? Exatamente, Érica. Olha, para a gente, você lembrou bem do eixo de governança, né? Talvez seja o mais distante, né, aparentemente, da nossa vida dentro da escola, mas olha como ele não é, olha como ele está próximo, né? Você tem hoje cada vez mais o avanço de tecnologia entrando na educação, né? Talvez o período da pandemia seja lembrado daqui a um tempo como um período que, para além de toda a tragédia humana, né, ele também marcou uma virada dentro do sistema de educação no mundo inteiro que se aproximou muito mais do mundo digital. A gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser o desenho final, mas olha que coisa interessante, né? Como a governança conversa diretamente ali conosco. A privacidade de dados, o manuseio responsável dessas ferramentas de tecnologia, falam diretamente conosco dentro da escola, né? Porque você está cuidando dos dados aqui no Brasil, de quase 48 milhões de crianças, né? São dados sensíveis, são dados importantes. Então, uma legislação como a Lei Geral de Proteção de Dados, as políticas de compliance, né, das empresas que atuam nesse setor e também dos governos, são muito importantes para preservar a segurança, para preservar a inviolabilidade, né, das informações dessas crianças e jovens. Então, esses são duas dimensões interessantes da governança que eu já vejo um link muito direto com a nossa realidade da escola. Alguns de nós aqui, né, somos gestores também de unidades escolares ou de escolas de redes, né? E você vê como esse dado é importante, né, para a gente. Na questão ambiental, é, você tem razão, já passou um pouco da época que a gente fazia uma primeira leitura, né, das questões ambientais e se dava mais ou menos por satisfeito. Não é mais assim, né? A gente precisa, do alto das nossas posições como educadores, como produtores de conteúdo, como produtores de conhecimento, a gente tem cada vez mais responsabilidade com a formação, com a formação dessas crianças. Daqui a pouquinho são elas que estão nas nossas posições, né? E a gente nota nos últimos anos que foi tendo um aumento dessa consciência, talvez justamente pela chegada de gerações mais novas que já tinham sido melhor preparadas do que eu fui, por exemplo, chegando em outras posições, né? E que conseguem enxergar essa preocupação ambiental com outros olhos, talvez com os olhos que de fato mereça, né? Dar essa atenção. E por último, para mim, a que no nosso caso, a mais importante. As dimensões sociais dentro da escola são quase que infinitas para a gente e com uma urgência absurda. Eu vou fazer um recorte em especial, que é uma preocupação que a gente tem tido cada vez com mais força e que tem olhado que a escola se preocupando também mais por essa linha e que, na verdade, são reflexos do momento da sociedade, que é a educação antirracista. As questões étnico-raciais são muito urgentes para serem discutidas na escola. A gente precisa, talvez especialmente na escola privada, precisa ajudar esse segmento
a virar a chave, a avançar mais. É óbvio que na escola pública também, mas para todos nós, como sociedade, a gente precisa começar a fazer mais movimento para avançar mais pontos nessa agenda. A gente ainda não está na velocidade adequada. A agenda de gênero é importantíssima, né? Então, a situação das meninas no Brasil todo, elas precisam ter mais acesso às ciências, precisam ter mais acesso a, ao mundo digital, elas ainda são excluídas, né? Então, ainda tem desigualdade de gênero no país, e quando a gente olha para a América Latina, maior ainda, né? Então, tem alguns dos países da nossa região têm situações ainda de maior atraso se comparadas ao Brasil. Então, todas essas agendas do âmbito ambiental são cada vez mais urgentes e a sociedade como um todo está notando essa urgência e está demandando, ela está pedindo para a escola ajudar a superar esse momento, a avançar nesses pontos que são, na verdade, são os nossos pontos civilizatórios, né? É verdade. Luciano, quando a gente fala de uma agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é muito bom que a gente tenha, né, metas a perseguir, né, para a gente não se perder no caminho e não ficar, de fato, discursando sem um horizonte definido. E aí a gente piscou, já estamos em 2022. E esses Sim. últimos em especial parecem ter passado muito mais depressa que os outros, né? Por uma série de questões que nós vivemos. Como é que nós podemos traçar caminhos para a sustentabilidade nas escolas, tendo em vista um horizonte tão próximo? E você, que é bastante experiente na área, certamente também um pesquisador, o que que você já visualiza para depois dessa Agenda 2030, né, que certamente já está sendo construída, porque a gente já consegue fazer previsões, né, dos resultados que alcançaremos, se Deus quiser, serão muitos, e daqueles dos quais ainda estamos completamente distantes. Tá, ótima colocação, Érica. Primeiro, eu tenho um olhar muito otimista. Eu acho que todo avanço é bem-vindo e eu entendo a Agenda 2030 como uma parte dela, como eu mencionei, um pouco assim, é uma utopia também, é uma boa utopia. Algumas questões dentro da agenda são impactadas por situações que fogem um pouco do nosso, um pouco não, fogem muito do nosso controle. Eu vou dar um exemplo. Toda a agenda climática, que é muito impactada pela produção e consumo de energia, nesse momento, em escala global, está sofrendo muito com a guerra na Ucrânia, porque ela desequilibra a balança de energia no mundo, né? Então, talvez a gente não atinja algumas, algumas escalas dessas metas ligadas à energia por impacto do que está acontecendo agora. Existe um acompanhamento das metas feito pelas Nações Unidas. De fato, no Brasil, só em uma das metas que a gente tem uma posição um pouco melhor, né, um pouco que é justamente na produção de energia. Educação, a gente está para trás e precisa recuperar. Então, nos nossos índices de evasão no ensino médio, por exemplo, empurram muito o índice para trás. Mas eu vejo que existe também um outro lado nesse cenário, né? Acho que eu comecei pelas más notícias, vamos dar um pouco as boas. Cada vez mais gente, mais empresa e mais setores estão aderindo a esse pensamento, né? A essa forma de pensar e de organizar a leitura que você faz do impacto que você mesmo gera, né? Então, eu acho que isso, vamos pensar pelo lado das empresas, grandes responsáveis, né, em certa medida,
por questões de impacto ambiental. Vários setores da economia estão repensando as suas formas de produção, repensando suas cadeias de matéria-prima e analisando como compensar ou reduzir os impactos que são gerados. E aí eu vou já puxar para o nosso mundo, né? E como você mencionou, eu trabalho numa companhia que é a Santillana, que, entre outras atividades, também é do mundo editorial, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma participação muito grande no Programa Nacional do Livro Didático. E por que eu estou mencionando isso? Nós somos um dos maiores produtores de livro didático do mundo. Então, é uma quantidade de papel exorbitante, na ordem de 70 mil toneladas, mais ou menos, entre todas as operações que a gente tem no mundo. Mas a cadeia do papel é uma cadeia super bem resolvida, é uma cadeia que hoje, a gente está com praticamente 100% do papel que nós utilizamos no mundo de origem certificada. Isso é um processo que não aconteceu por indução nossa, né? Gostaria muito que tivesse sido só nossa, mas a cadeia inteira repensou isso há uns anos e se organizou, buscou a certificação. Então, hoje, existe um manejo florestal adequado, existe uma redução cada vez maior no uso de produtos químicos na produção do papel. Existe uma série de fatores que deixam o papel hoje como um produto com mínimo impacto, né, ambiental. E existe uma outra questão que é o ciclo de vida do produto. Então, felizmente, né, a gente está nesse mundo ainda do papel, ele tem muito a ver com a reciclagem, com a recuperação desses produtos que já terminaram a sua vida útil, né? Então, hoje é uma cadeia que evoluiu bastante do ponto de vista de ambiente. Ainda dentro desse mundo dos livros, eu vejo outros avanços interessantes. A própria ONU criou há um tempo um instrumento chamado Clube de Leitura ODS. Vários países aderiram, incluindo o Brasil, e lá eles foram selecionando títulos que são ligados a temas da Agenda 2030, né? Então, também é uma forma de induzir esse novo comportamento. Então, a cada tempo, né, que passa, cada ano que passa, cada mês que passa, eu vejo mais pessoas tomando consciência disso e não só tomando consciência, se mexendo, né? Ela está efetivamente buscando fazer alguma coisa. Eu acho que a escola está justamente nesse momento. Ela está virando a chavinha daquela interpretação que houve no passado, né, das atividades, de fazer uma ou outra atividade ligada a essa questão, e está enxergando sustentabilidade já nessa visão mais completa. Agora, o que é importante? Não é que isso é novidade, isso não foi criado essa semana, isso já acontece há muito tempo, né? Parece... a questão é como que a gente se reorganizou para enxergar isso. E esse é o momento que o mundo está, e é o momento que eu vejo a escola entrando também, e daí a preocupação da ONU, a preocupação da Unesco em dar mais voz para a educação, para o desenvolvimento sustentável, organizar melhor, né, o que são esses conceitos e fazer aterrissar em governos e finalmente na escola. Excelente. Talvez você, educador, quando ouve o Luciano contar para a gente sobre práticas sustentáveis da empresa em que ele trabalha, né? Uma empresa tão grande, uma holding, né? Uma empresa internacional, você pode pensar assim, mas isso é possível num contexto onde existem muitos recursos e na escola nós temos uma realidade muito limitada.
Mas veja bem, quando nós olhamos para aquela agenda que a gente tem como referência aqui, né? Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente encontra naqueles quadradinhos praticamente, né, Luciano, uma solução para todos os problemas da humanidade. Isso de fato pode parecer muito distante, muito utópico. Mas a gente precisa ter aquilo como referência para que a nossa escola, a nossa instituição crie a sua própria agenda. Ou seja, o que é que nós podemos fazer a nível local, que, claro, vai impactar o regional e o global, porque nós somos um todo, né? O que é que nós podemos fazer ali na escola que vai fazer a diferença? Não é verdade, Luciano? As empresas, as organizações, não necessariamente educacionais, como as escolas, elas também criam as suas próprias agendas. O que as escolas podem aprender com essas organizações no que diz respeito a esse tipo de planejamento? Eu acho que na raiz do que você está comentando tem uma questão bem relevante, que é funcionar em aliança, funcionar em parceria, buscar conhecimento, né, em outras entidades, outras instituições. É, é assim, dentro da escola tem muito para fazer, muito. E dentro claro, a gente não precisa primeiro reinventar a roda, né? A gente não precisa sair do zero para pensar. Então, existem referenciais que a gente pode encontrar e no momento, eu aqui na Santillana tenho feito a gente tem trabalhado muito nesse esforço de tentar organizar um pouquinho essas informações para levar para a escola, né? A gente está nesse momento de pensar nessas estratégias. E eu recentemente vi um documento do governo britânico, que são recomendações para as escolas, que me chamou muito a atenção, porque quando você faz um recorte para a parte ambiental, ali tinham práticas muito simples. Então, tinha ali alguma coisa sobre reciclagem, sobre cultivo de horta, sobre o incentivo do uso racional de recursos, né, de energia e de água, até soluções altamente sofisticadas que demandam investimento financeiro. Mas o que é bacana é que tinha um catálogo, né, de ações para você sair, né, para você ter um ponto de largada. A própria Unesco, aqui no Brasil, organizou recentemente uma série de cadernos que ela vai pegando, que estão destinados ali para, salvo engano, para anos finais, mas eles vão apontando, ODS por ODS, uma estratégia de abordagem do aluno, né, de conversa com o aluno sobre aquele tema. E isso só para a gente ficar na dimensão ambiental primeira, né, essas práticas. Quando você passa para o social, tem muito mais coisa para fazer. O que eu estava comentando antes sobre educação antirracista e sobre práticas de inclusão, né, que também eu vejo que a gente precisa ajudar a organizar um pouquinho mais as informações técnicas, o que existem de boas práticas, não só boas práticas, as melhores práticas, práticas replicáveis, né? A gente precisa ajudar, e eu vejo a nós, como empresa do setor, num papel importante nisso, né? Porque a gente consegue, primeiro porque eu consigo ver experiências internacionais, depois porque eu consigo ver o Brasil como um todo. Então, eu acho que uma das responsabilidades que a gente tem como companhia de educação é justamente a de ajudar a organizar todo esse enorme portfólio, né, de ações que podem ser implementadas a depender da realidade de cada um. Então, eu acho que a escola está entrando num momento muito rico, porque eu não vejo só a Santillana fazer isso, eu vejo a sociedade inteira se movendo, assim, em menor ou maior grau. Quer ver um setor que está exatamente nesse momento e ele tem um papel indutor como nós, aqui o jornalismo, né? Então, eu vejo o jornalismo assumindo essa função também de mover a sociedade, de inspirar a sociedade, de contar para a sociedade que aconteceu uma experiência muito bacana e que isso pode ser
levado para outro lugar. É assim com a educação também. Eu espero que a gente tenha cada vez mais instrumentos para dividir, para a gente poder aparecer um para o outro, né? O que a gente está fazendo de melhor. E a natureza dessas práticas, só por último, Érica, elas não precisam ser grandes. Assim, ações pequenas têm impacto. Um é melhor que zero. A gente não precisa chegar o tempo todo no 100%, né? Tem um caminho para trilhar. Muito da sustentabilidade tem a ver com isso, do caminho, não só no fim. É verdade, gente. Talvez muito mais importante do que a gente atingir essas metas vai ser o que a gente vai aprender no processo. E nós, educadores, estamos muito acostumados a valorizar o processo, não é verdade? Porque a gente pode fazer, né, de fato, essa associação com o processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos aqui com Luciano Monteiro. Ele é diretor global de comunicação e sustentabilidade da Santillana, que você, professor, com certeza conhece, porque é uma holding educacional, inclusive responsável por várias organizações, como, por exemplo, a Editora Moderna, que está apoiando e patrocinando, sendo uma das patrocinadoras aqui da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Pessoal, nós teremos agora um pequeno intervalo, aquele intervalo para você beber uma água, se esticar, fazer um alongamento e nós vamos fazer aqui os nossos combinados. Nesse intervalo, você irá acessar o YouTube da Rede Pedagógica. É muito fácil. youtube.com.br/C de canal /Rede Pedagógica ou simplesmente acessar o site do YouTube e digitar na lupa Rede Pedagógica. Nós estamos liberando para vocês um vídeo sobre os tópicos, sobre os temas dessa live, dessa apresentação de hoje. Você também pode assinar a plataforma de cursos online da rede para baixar o PDF com a apresentação que foi preparada pelo Luciano Monteiro. É um arquivo que você vai poder baixar para você ler, reler, para você armazenar nos seus dispositivos e até utilizar como referência em outros momentos. Nós retornaremos pontualmente às 20 horas aqui no Instagram e no Facebook da Rede Pedagógica para o nosso segundo momento, que pretende ser um momento ainda mais interativo. Você pode trazer a sua pergunta, a sua questão, para que o Luciano responda aqui ao vivo para vocês. Ao final da nossa programação de hoje, pessoal, nós teremos uma live exclusiva para tirarmos dúvidas que porventura vocês tenham sobre a programação, sobre o acesso, sobre a frequência do curso. Agora, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa apenas se concentrar no nosso momento, como você está fazendo aqui agora. Venha assistir, vá para o YouTube, retorne às 20 horas para esse nosso bate-papo. Fique tranquilo e fique tranquila que depois eu vou vir aqui ao vivo passar todas as coordenadas sobre as burocracias, os procedimentos administrativos do nosso curso para que você garanta a sua certificação. Certificado gratuito de 120 horas para todos os participantes que concluírem com êxito os estudos da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Você também pode entrar em contato conosco pelo direct do Instagram ou pela mensagem inbox do Facebook. A nossa equipe está de plantão para responder todas as suas dúvidas. Luciano, vamos então fazer o nosso intervalo. Convido você também a acessar o YouTube da rede agora, assistir o vídeo que nós preparamos com os tópicos da sua apresentação. O pessoal vai estar curtindo de montão, enchendo de likes o nosso vídeo e vão colocar também nos comentários desses vídeos algumas perguntas. Quem sabe também alguns comentários sobre o que você trouxe aqui. Nós vamos fazer do YouTube um grande fórum. E quem sabe você pode pescar lá nos comentários do YouTube também uma questão para você desenvolver aqui na nossa próxima live. Vamos fazer um registro
quero chamar todo mundo para fazer um registro aqui dessa live. Eu vou desativar aqui os comentários para que vocês possam fazer um print bem bacana e colocar nos stories do Facebook. Vocês podem marcar @Rede Pedagógica, podem marcar também Santiliana Educação, não é isso, Luciano? E Isso mesmo. do próprio Luciano nos stories do seu Instagram. Sorria, Luciano, você está na Rede Pedagógica. Pronto, foto feita com sucesso. Vamos agora para o nosso intervalo. Eu encontro vocês aqui novamente às 20 horas. Até daqui a pouco. Até Tchau. já, pessoal. Até já. Pessoal, esse é o Luciano Monteiro. Como eu disse para vocês, um grande parceiro aqui da Rede Pedagógica, né, que está abrilhantando a nossa programação aqui de hoje. Estamos conversando sobre sustentabilidade, um tema tão importante. O que nós podemos aprender enquanto escola com outras organizações? O que está mudando no mundo no que diz respeito à responsabilidade social, responsabilidade ambiental? Existem novas preocupações nesse cenário? O que nós podemos fazer na nossa comunidade que terá impacto em todo o planeta? Esse é o tema da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade, a maior e melhor formação para educadores. 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Pessoal, a Semana Rede Pedagógica é uma experiência diferenciada de aprendizagem. Ela é leve, é divertida, é interativa, inclusive vai lhe apresentar também outras maneiras de aprender, principalmente com o uso das tecnologias, tá? É por isso que eu estou convidando vocês agora a acessarem o YouTube. Lá vocês vão encontrar um vídeo, que é o vídeo mais recente publicado pela Rede Pedagógica, onde nós vamos fazer um fórum de discussão sobre os tópicos que já foram trabalhados nessa live. E esse fórum de discussão vai embasar a nossa próxima transmissão, que acontece aqui no Instagram e no Facebook, às 20 horas, ok? Às 20 horas nós retornaremos novamente com Luciano Monteiro. E se é a sua primeira experiência conosco, se você está aqui pela primeira vez, não se preocupe, a gente não deixa ninguém para trás. Ao final da programação de hoje, eu vou voltar para explicar passo a passo como você faz o acesso da plataforma, como você registra a sua presença, como você garante a sua certificação, ou caso alguém ainda tenha alguma dúvida, até como você faz a sua inscrição. Agora relaxe, participe, experiencie uma nova forma de aprender. O aprendizado em rede, aqui na Rede Pedagógica. É por isso que nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Te espero daqui a pouco, às 20 horas, e tô indo agora lá para o YouTube da rede. Até daqui a pouco, tchau!